6h12 da manhã, a exatamente 18 milhas náuticas da costa da Venezuela. Uma zona de águas internacionais habituada a turnos repetitivos, começava um dia aparentemente normal. O USCGC Stone, um navio da guarda costeira dos Estados Unidos da classe Legend, deslocava-se para norte, ao longo de uma rota de narcotráfico monitorizada há muito. No ecrã do radar, não havia sinais anormais. A tripulação iniciava o turno diurno num ritmo familiar, sem que ninguém imaginasse que, em poucos segundos, a situação escaparia a qualquer cenário de treino convencional. O silêncio foi estilhaçado quando rajadas de munições pesadas de 14,5 milímetros varreram subitamente a superfície da água e atingiram diretamente a polpa do navio, provocando faíscas no parapeito e nos querubins de antenas. Os alarmes soaram freneticamente. Os marinheiros correram para os postos de combate, e na ponte de comando, o oficial comandante teve apenas alguns instantes para decidir a resposta. Uma missão de combate ao narcotráfico, em conformidade com o direito internacional, transformara-se em um ataque armado frontal contra um navio americano em águas internacionais. O que é digno de nota é que este não foi um tiro de aviso, nem houve qualquer comunicação rádio ou sinal de identificação prévio. Uma linha invisível foi ultrapassada logo nos primeiros segundos da manhã, e quando a primeira bala atingiu o casco do Stone, esta história deixou de ser uma questão de patrulha rotineira e abriu o risco de um confronto com consequências que vão muito além do horizonte. O tiroteio daquela manhã não ocorreu por acaso. Nas semanas anteriores, a região sul das Caraíbas tinha entrado numa fase de tensão latente, com as forças americanas a monitorizarem um aumento nítido nos carregamentos de droga que saíam das águas venezuelanas. O USCGC Stone foi destacado precisamente para um dos corredores de contrabando mais movimentados, onde todos os anos toneladas de cocaína são transportadas para norte. O navio operava legalmente fora do limite das 12 milhas náuticas, o marco que define claramente a fronteira entre as águas territoriais e as águas internacionais, de acordo com o direito marítimo. A distância de 18 milhas náuticas não é apenas um número técnico. Ela determina o direito de patrulha, o direito de inspeção e o direito de aplicação da lei no mar. Naquela posição, o Stone tinha total autoridade para conduzir missões de combate ao narcotráfico, sob acordos internacionais de longa data que os Estados Unidos mantêm com vários parceiros da região. Antes do ataque, a tripulação estava a monitorizar sistematicamente alvos de superfície, focando-se nos sinais pontuais de navios contrabandistas. Foi precisamente nesse contexto que um alvo em particular atraiu as atenções. Tratava-se de uma pequena embarcação que se deslocava para norte com o transmissor AIS desligado, aumentando continuamente a velocidade e o rumo de forma invulgar. Tais comportamentos estão frequentemente associados a atividades de detectação de pontos de encontro ou a tentativa de seguir fluxos de tráfego para evitar a detecção. Stone ajustou a sua rota apenas o suficiente para manter a vigilância, mas simultaneamente o quadro estratégico em redor do navio estava a mudar rapidamente. Pouco tempo antes, Washington tinha alertado publicamente que muitos navios de droga que partiam de portos venezuelanos mostravam sinais de serem apoiados por organizações criminosas organizadas. Caracas reagiu imediatamente de forma agressiva, acusando os Estados Unidos de invadirem áreas sensíveis e de militarizarem as operações de combate ao narcotráfico. Este confronto de retórica fez com que cada movimento do mar carregasse um peso político. Quando um navio patrulha venezuelano apareceu subitamente no radar, aproximando-se de Stone sem emitir sinais ou comunicações, a situação passou para um patamar muito mais perigoso do que um ponto comum. À medida que o navio patrulha venezuelano se tornava mais visível no ecrã do radar e começava a reduzir a distância, a equipe de serviço do Stone não considerou a situação normal. Nos encontros marítimos, existem sempre regras não escritas. Deve haver comunicação rádio, sinais de identificação e uma aproximação estável e previsível. Mas desta vez, nada disso aconteceu. O navio estranho avançava a alta velocidade, com um ângulo de aproximação agressivo, como se estivesse a testar a reação ou a tentar forçar o Stone a uma posição passiva. Na ponte, a tripulação ativou os procedimentos padrão. A velocidade foi mantida estável, o sistema de controle de tiro não disparou, mas estava pronto, e os canais de informação foram monitorizados de perto à espera de uma chamada de rádio que poderia chegar a qualquer momento. Essa chamada nunca aconteceu. Em vez disso, num instante, rajadas pesadas de 14,5 milímetros dispararam subitamente, rasgando a superfície do mar e atingindo diretamente a polpa do Stone. Este tipo de munição não tem caráter de aviso. A 14,5 mm é fogo anti-blindagem, concebido para perfurar metal, inutilizar motores e destruir estruturas rígidas.
Quando essas balas atingiram o aço, não houve margem para interpretações ou confusões sobre a intenção. Tratava-se de um ataque real. Os alarmes soaram, as equipas de resposta correram para os postos de combate e no centro de comando, o oficial comandante compreendeu imediatamente que uma fronteira raramente ultrapassada tinha sido quebrada. Um navio pertencente a forças estatais estrangeiras acabara de abrir fogo contra um navio americano que operava em águas internacionais. Stone não podia assumir que o fogo se sair, nem podia esperar mais para ver qual era a intenção do adversário. Cada segundo de hesitação poderia significar que o próximo projétil atingiria a fonte ou a casa das máquinas. Naquele momento, todas as considerações diplomáticas foram deixadas de lado, dando lugar ao único princípio central restante: proteger o navio e a vida da tripulação. A decisão de responder ao fogo foi tomada de acordo com as regras de empenhamento. O cenário no mar começou a transitar para uma fase completamente diferente. Imediatamente após a decisão de responder ao fogo, o USCGC Stone mudou do estado de patrulha para a defesa de combate em poucos segundos. O sistema de controle de tiro foi ativado, os sensores eletroóticos estabilizaram o alvo e os dados de distância e ângulo de tiro surgiram rapidamente no ecrã. O canhão principal MK-110 de 57 mm, o armamento padrão dos navios da classe Legend, rodou suavemente em direção à ameaça que se movia sobre o ar. A diferença na capacidade de combate entre os dois navios tornou-se evidente naquele momento. Enquanto o navio patrulha venezuelano utilizava metralhadoras de 14,5 mm de mira manual, o canhão de 57 mm do Stone estava integrado com radar, sensores ópticos e sistemas de estabilização que permitiam manter uma elevada precisão, mesmo com o navio em movimento. As condições meteorológicas naquela manhã eram relativamente favoráveis e o mar estava calmo. Deu ao Stone o espaço tático necessário para reagir sem as limitações impostas pela ondulação. A primeira rajada de 57 mm não foi disparada com o intuito de avisar. Foi disparada de acordo com as regras de empenhamento, focando-se em neutralizar a ameaça. O Stone pisou a área à frente da linha de motor do navio venezuelano, forçando-o a balançar violentamente, enquanto estilhaços e a onda de choque varriam o convés. Quando o alvo tentou mudar de rumo e continuou a aproximar-se, o sistema de tiro ajustou-se automaticamente, e a rajada seguinte atingiu a posição onde estava instalada a metralhadora de 14,5 mm que abrira fogo anteriormente. Através das imagens dos sensores, a tripulação do Stone pôde ver claramente os atiradores do navio adversário serem forçados a abandonar os seus postos, enquanto o fumo começava a subir da superestrutura. Apesar de ter sido atingido, o navio patrulha venezuelano ainda tentou uma nova aproximação, uma escolha extremamente arriscada, uma vez se encontrava totalmente no arco de tiro do canhão de 57 mm, que o Stone respondeu com outra rajada de fogo controlado, dessa vez visando a área em que alojavam os sistemas de controle e sensores do oponente. Os disparos precisos fizeram com que o navio venezuelano perdesse gradualmente a capacidade de manobra. Com a coluna de fogo preto e despiste se freio, o navio abrandou e virou para sul, retirando-se em direção às águas de onde tinha vindo. O Stone manteve a vigilância, mas não iniciou uma perseguição, mantendo a posição com a proa ainda apontada para o alvo em retirada, pronto para reagir caso o fogo fosse retomado. O objetivo do Stone fora alcançado, por fim ao ataque armado, sem levar a situação para além do estritamente necessário. À medida que o navio patrulha venezuelano desaparecia por trás da cortina de fumo no horizonte, o SCGC Stone passou rapidamente em estado de combate para a avaliação de danos. As equipas técnicas verificaram a polpa, confirmando os pontos de impacto do parapeito e nas antenas, asseverando ao mesmo tempo que não havia baixo fim. Todos os dados relativos ao ataque, desde a hora, posição e trajetória das balas, até as imagens dos sensores e ao vídeo da retirada do alvo, foram registrados, autenticados e transmitidos imediatamente para a cadeia de comando. A confirmação da distância de 18 milhas náuticas em relação à costa da Venezuela foi crucial. Ela eliminou qualquer margem para interpretações ambíguas sobre as águas territoriais, colocou o incidente na sua devida natureza. Um navio estatal estrangeiro abriu fogo contra um navio americano que operava legalmente em águas internacionais. No Centro de Comando Regional, este relatório não foi visto como uma pequena colisão isolada, mas como um incidente com potencial para escalar para uma crise internacional. Menos de 10 minutos após o Stone ter enviado o relatório inicial, foram emitidas ordens para 2 contra-torpedeiros da classe Harley Quinn que operavam nas Caraíbas, o USS Gravely e o USS Porter, para que alterassem imediatamente o rumo e acelerassem a aproximação. Este não foi um gesto meramente simbólico. Cada um desses navios
é um vaso de guerra de cerca de 9.000 toneladas, equipado com um sistema de combate Aegis, lançadores verticais com mísseis antiaéreos e de ataque de longo alcance, além de uma capacidade de controle do espaço marítimo e aéreo que ultrapassa largamente qualquer navio patrulha comum. Com o sol já mais alto, o Bravely surgiu primeiro no horizonte, seguido pelo Portal de uma direção diferente, formando rapidamente uma formação de proteção entre o Stone e a costa venezuelana. A partir desse momento, o cenário mudou drasticamente. O confronto iniciado com fogo de metralhadora no mar estava agora sob a sombra direta do poderio naval dos Estados Unidos, com uma mensagem de dissuasão clara de que qualquer ação de escalada subsequente enfrentaria uma resposta de um nível completamente diferente. Com a formação de proteção estabelecida no mar, o confronto mudou rapidamente do espaço operacional para a frente política e de informação. Caracas foi a primeira a pronunciar-se, afirmando que o tiroteio fora apenas um erro de identificação, alegando que o seu navio patrulha reagira por confusão perante um alvo considerado intruso numa zona sensível. No entanto, este argumento notou imediatamente uma resposta firme de Washington, onde as provas foram comunicadas de forma sistemática, desde dados de posicionamento, imagens e sensores, até ao vídeo que documentava todo o processo de aproximação e disparo. Esses dados mostravam que o USCGC Stone operava claramente fora do limite das 12 milhas náuticas, não efetuou qualquer provocação e o navio venezuelano não realizou comunicações de rádio ou sinal de verificação antes de abrir fogo. O uso de munições de 14,5 mm, que não são consideradas fogo de aviso em nenhuma doutrina naval, tornou o argumento do erro ainda mais. Quando o comandante do navio patrulha venezuelano foi detido poucas horas depois, as fissuras na cadeia de comando de Caracas começaram a tornar preocupantes, enfraquecendo ainda mais a narrativa oficial apresentada. Do lado americano, o incidente foi avaliado não apenas como um caso isolado de tensão, mas como um sinal de que o objetivo de segurança nas Caraíbas mudou. Os navios da Guarda Civil continuam a sua missão, uma nova configuração, protegido por uma camada de defesa da Marinha e por uma rede de regeneração aérea. É a realidade que a aplicação da lei e a presença militar é cada vez mais tênue na região. O incidente que começou com algumas rajadas de metralhadora no mar deixou uma mensagem clara sobre a forma como os Estados Unidos reagem quando seus navios são atacados, levantando simultaneamente questões maiores para o futuro. Será que isto foi apenas um ato fora de controle ou um sinal precursor de testes ainda mais perigosos nas Caraíbas? Os desenvolvimentos futuros dependerão de decisões ainda não anunciadas. E é por isso que os espectadores devem continuar a acompanhar e subscrever o canal para não perderem toda a história que se desenrola por trás das águas calmas do mar.